Bom, a ideia desse vídeo é conversar um pouquinho sobre desenvolvimento de jogos utilizando a Godot Engine. Então, vou começar aqui abrindo o Godot Engine, né? Na descrição do vídeo eu vou colocar o site onde pode ser feito o download. E é uma ferramenta para desenvolvimento de jogos que é open source, né? Código livre, é tranquilo, assim você pode desenvolver os jogos, não precisa pagar royalties, pode vender o jogo comercialmente, então o jogo que você constrói com ela não precisa ter a mesma licença de código aberto, são coisas separadas, e bem interessante, é uma engine relativamente nova que está em amplo desenvolvimento. Então, abrindo aqui o motor, primeiro a gente tem uma lista de projetos ativos e a gente pode criar novos projetos. Então, para explicar um pouquinho de como funciona, as partes que compõem a interface do editor do motor, eu vou abrir um projeto meu que eu estou trabalhando, que aí já tem diversos componentes abertos para a gente ter uma ideia de como que ela se estrutura. Então, seleciono aqui esse projeto que eu estou trabalhando, clico em Edit e ele vai abrir. Uma característica interessante do Godot é que é um motor extremamente leve comparado a outros similares, né? Então, se for comparar com o Unreal ou mesmo com o Unity, ele é consideravelmente mais leve, embora tenha bastante recursos. Não tem tantos recursos quanto a Unreal 4, né, ou mesmo quanto a Unity, mas tem alguns pontos que eu considero vantajosos, né? É mais leve e a estrutura dele é bem interessante. Então aqui a gente tem um projeto aberto, e aqui nessa parte da direita a gente tem a aba cena. O que a gente tem nessa aba cena? Os componentes que formam uma cena. Que são, por exemplo, aqui as definições do mundo, que tem algumas coisas relacionadas à iluminação, neblina, né? Nessa cena aqui é utilizado neblina. Aqui a gente tem uma luz, né? Uma luz direcional, como o sol, por exemplo. Um personagem relacionado, o filho do personagem tem uma câmera. Aqui eu tenho um grid map, que é onde eu construo esse cenário com esses blocos. Tem diversas formas de construir esse cenário. Uma delas é utilizando um grid map. E diversos outros componentes que a gente vai vendo com calma. E aí uma coisa interessante que a gente pode já notar é que ela está disposta em forma de árvore. Ou seja, eu posso ter um componente dentro de outro componente dentro de outro componente. Então eu posso estruturar a cena do meu jogo de forma semelhante a arquivos num sistema de diretórios, né? Fazendo uma analogia. Ou para quem já conhece programação orientada a objetos, né? Utilizando um esquema de componentização, né? Um componente dentro do outro. O que é uma cena, então? Na verdade, cena vai ser um conceito bem amplo em Godot. Cena é qualquer pedaço do jogo. Pode ser uma cena do ponto de vista mais amplo, né? Como um cenário, personagem, como se fosse uma fase do jogo. Ou pode ser simplesmente um componente do jogo. Eu posso ter alguma coisa que... Personagem pode ser uma cena, porque eu posso colocar uma cena dentro da outra. O personagem, por exemplo, que está aqui, ele por si só é uma outra cena que eu incorporei dentro dessa cena. Então tem esse símbolozinho aqui, se eu abrir, ele vai abrir a cena do personagem. Quando eu clicar aqui, então ele abre aqui a cena do personagem. Está carregando as definições aqui do personagem. Então pode ver que ele tem vários componentes aqui que não estão aparecendo ali porque não é necessário, né? Então eu tenho os componentes que fazem parte, né? Compõem esse personagem. E aqui na cena 1 tem só o personagem, que eu adicionei também uma câmera. E todos os outros componentes estão acoplados aqui nesse item. Isso a gente vai vendo depois com calma, como que funcionam esses componentes do Godot. Bom,
Aqui a gente tem a vista, né, da cena, né, o que eu estou vendo. Então, com o mouse, posso selecionar os itens, mover, rotacionar. Né? Aqui nessas setas, por exemplo, eu movo um item. Né? Se eu chegar mais perto aqui. Posso mover o personagem, rotacionar ele nesses anéis aqui. Com o botão do meio eu giro. E segurando o Shift e clicando e arrastando com o botão do meio do mouse, eu me desloco, né? Faço um deslocamento. E consigo navegar aqui na cena em 3D. E tem alguns atalhos, né? Se eu clicar aqui no teclado numérico 1, ele já vai vir para uma vista frontal. E assim cada tecla aqui do teclado numérico vai ter uma vista. Bom, o que a gente tem aqui em cima? Né? Aqui a gente tem as abas das cenas que estão abertas. Então tem essa cena 1 aqui, tem a cena do personagem. Cada cena que eu for abrindo, ele vai criando abas novas aqui que eu posso fechar. E aqui em cima eu posso ver a cena em 3D, ou eu posso trabalhar também em 2D. Em 2D aqui eu não tenho nada nesse projeto, porque isso é um projeto 3D, mas eu poderia acrescentar coisas em 2D aqui. Por exemplo, informações, né, sobre saúde do personagem, a HUD, né, vidas, tempo, um elemento 2D que eu quisesse colocar aqui por cima, um menu, se eu quisesse fazer aqui botões ou alguma interface aqui dos menus, eu faria na parte 2D ou na 3D. Então o Godot ele separa desenvolvimento 3D de 2D, embora eu possa mesclar as duas coisas no mesmo projeto. E essa separação é interessante porque ele tem algumas coisas que são mais otimizadas para 2D e coisas que são otimizadas para 3D. Então se você quer desenvolver um jogo 2D, vai trabalhar direto só nessa parte 2D, e você vai perceber que ele é mais otimizado e simplificado quando ele está trabalhando na parte 2D. Alguns outros motores funcionam primariamente em 3D e o 2D acaba sendo uma espécie de um acréscimo, um jeito de usar o 3D. Assim, por exemplo, na Unreal Engine. O Godot ele tem essa capacidade de separar as duas coisas e otimizar. Então aqui em cima eu posso ver 2D, o 3D e scripts, que são os códigos do programa. Então aqui pode ver que tem bastante código, mas claro, porque esse é um projeto que eu já estou trabalhando há um certo tempinho, então tem um pouco mais de código. Mas a parte de programação no Godot é bem amigável, é bem simples. Ele usa uma linguagem de script própria, chamada Godot Script, e nas versões mais recentes, porque ele tem passado por bastante desenvolvimento, né? Então na versão mais atual, na versão 3, é possível também utilizar C# e algumas outras linguagens também. Ele também tem um esquema de script usando gráficos, né? Semelhante ao script gráfico, pelo menos com uma ideia semelhante ao script gráfico da Unreal Engine. E a linguagem ela é semelhante ao Python, mas não é idêntica ao Python. Ela foi inspirada no Python, mas é uma linguagem específica, vai ter algumas coisinhas de diferença. Mas quem já trabalhou com Python vai ver que é bem fácil pegar o jeito da linguagem de script do Godot. Aqui no lado esquerdo a gente tem os itens que estão dentro do diretório do projeto. Então o projeto vai ter um diretório e lá dentro você vai estruturando os seus componentes do jogo, né? os resources, os recursos do jogo, que são imagens, textos, modelos 3D, os próprios componentes que você vai criando e você quer reutilizar, você salva aqui. Também posso organizar aqui nosso esquema de diretório, porque de fato vai estar na pasta do sistema do diretório do projeto que você está criando. Só que são duas coisas diferentes, né? Aqui são os diretórios que eu tenho no meu projeto com os itens, e aqui é como eu estou estruturando essa cena, que é a estruturação lógica de quando o jogo executa. E aqui é onde estão os arquivos. E quando você joga um arquivo aqui, ele automaticamente importa. Por exemplo, se eu pegar essa imagem aqui, que é o logo do Godot, ele já foi importado. Se eu clicar aqui em Import, nessa aba, vai ter algumas informações e eu posso modificar alguns detalhes de como ele importou, se ele aplicou algum filtro, alguma coisa assim. E posso reimportar.
Bom, essa é a visão geral aqui da interface, dos componentes principais do motor. E como que eu executo um projeto? Estou com uma determinada cena aberta aqui, eu clico no play e ele executa. Se eu clicar aqui, esse play que tem esse símbolozinho aqui da claquete, ele vai executar só essa cena que está aberta. Mas se eu executar com esse outro play aqui, ele vai executar o jogo como um todo, né? Ele vai pegar a cena principal, que eu tenho que definir no projeto quem é a minha cena principal, e vai executar aquela cena principal executando o jogo. Então, para finalizar, né, vou executar aqui o projeto para a gente ver o jogo rodando. O jogo, quando a gente está com o sistema aberto aqui do Godot, o editor, né, ele vai executar de forma um pouquinho mais lento, mas dá pouca diferença, né? Mas pode acontecer de ter alguma travadinha, alguma coisa que você pode se preocupar, mas quando você exportar o jogo e executar só o jogo, ele vai funcionar um pouco melhor. Mas de forma geral, os jogos sempre rodam geralmente de uma forma bem tranquila, assim, ele não demanda muita coisa do computador. Então, vou executar o jogo para a gente dar uma olhada e vou depois finalizar explicando melhor por que se usa um motor como esse, né, em desenvolvimento de jogos e como que funciona esse esquema de desenvolvimento com o motor. Então, executando aqui para ter uma ideia. Então, aqui o personagem pode andar no cenário. Vocês podem ver embaixo que tem neblina, né? Tem as partes do cenário que não estão construídas ainda. Está bem no início, na verdade, do desenvolvimento desse projeto. Então a ideia de mostrar o projeto é só para ver que tem como fazer alguns jogos, claro que não tão complexos, né? Sozinho, né? O Godot dá essa possibilidade. E times maiores também, com mais gente para fazer desenhos, animações, etc. Pode se reunir num time maior e desenvolver um jogo. Bom, agora conversando um pouquinho sobre o que é um motor em mais detalhes e por que ele é utilizado para desenvolvimento de jogos. Bom, no início do desenvolvimento de jogos, o que acontecia era que o programador fazia tudo meio do zero, né? Utilizava, na verdade, algumas bibliotecas, como o OpenGL, o SDL, né? E uma linguagem de programação, geralmente C++, lá no início ainda era linguagem de máquina, né? Os primeiros jogos. Depois começou a se utilizar C, C++. E essas bibliotecas eram utilizadas para montar o jogo. Só que o programador construía, né, a equipe de programação construía toda a base do jogo. Só que as desenvolvedoras, né, começaram a perceber que existia muito retrabalho, muita coisa que era refeita, muita coisa que, por exemplo, de um jogo para o outro mudava pouca coisa na lógica, né? Pega um FPS, por exemplo, um jogo de tiro. De repente, de um jogo para o outro muda alguma mecânica, os personagens mudam, ou seja, existia muito mais mudança nos modelos 3D, né, nos dados do jogo, né, na parte da arte, do som, do que no código propriamente dito, em alguns casos. E aí as pessoas começaram a fazer modificações em cima de códigos que já existiam, não, em cima de jogos que já existiam, ou modificações até sem mexer tanto no código, como é o caso clássico do Doom e do Quake, né, que começou a se licenciar o motor do jogo, digamos assim, né? Então a ideia do motor é o que faz o jogo executar, funcionar. Engine em inglês, o motor em português, que é o que faz o jogo funcionar, faz o jogo andar. E aí as desenvolvedoras começaram a trabalhar cada vez mais reutilizando isso
criando ferramentas. Então, ao invés de fazer tudo só via programação, criar uma ferramenta com um editor, por exemplo, como isso, onde eu posso colocar elementos no jogo, visualizar. Isso é um editor do motor do jogo. E isso começou a crescer uma forma de um mercado, né? Então, algumas empresas começaram a se especializar não tanto em desenvolver apenas os jogos, ou principalmente ou somente em desenvolver a ferramenta, o motor que faz o jogo funcionar. Mesmo que o motor do jogo faça muita coisa já sem ter que o programador fazer do zero, claro que vai existir coisas de programação que eu vou ter que criar, né, programar alguma lógica. Então tem que ter algum tipo de programação, né? Podem ser criados esquemas de programação com a linguagem script, que aí não tem necessidade de recompilar todo o motor em C++ ou C. Pode-se usar algum esquema gráfico de programação. No caso do Godot, é interessante que eu posso trabalhar com essas linguagens dele de script, posso trabalhar com C#. Eu posso também trabalhar direto em C++ nele, alterando o código do próprio motor e criar o meu motor personalizado com coisas específicas. Então, se eu tenho alguma coisa muito específica que eu quero alterar, e que mesmo que eu pudesse fazer por script, eu quero um desempenho maior, que exige muito processamento para calcular alguma coisa complicada, eu posso mexer direto no código fonte, compilar, não tem problema, né? O Unreal também pode fazer isso, embora não seja software livre como o Godot, né? Mas ele tem código disponível, então eu posso também alterar isso. Então eu tenho essas duas opções de desenvolvimento: trabalhar direto no código do motor ou só utilizar os esquemas de programação que rodam em cima do motor, como as linguagens script. Certo? Bom, espero que tenha conseguido passar bem uma ideia inicial, né, do que é o Godot, os componentes principais e por que ele é usado para desenvolvimento de jogos. E a partir do próximo vídeo a gente começa a ver em mais detalhes como começar a criar um jogo com Godot. Para mais informações sobre o Godot, pode entrar no site, né, pesquisar lá Godot Engine no Google, já vai achar o site oficial do Godot, e lá tem mais informações, tem fórum que ajudam nesse início de desenvolvimento. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.